Tá, gente? Me ajudar aqui. Proliferação da pedofilia, tá? Eu já falei aqui um pouquinho. Prostituição infantil. Hoje crianças se prostituem. Gente, isso é uma aberração. Tem países como a Tailândia, o Nepal, que os pais vendem as filhas como prostitutas. Tem um trabalho brasileiro, missionário. Eu vi muito isso no Pará, lá no norte, no nordeste, tem demais gente disso. Na Índia também? Na Índia, no Brasil, não precisa ir longe. Norte, nordeste, você tem demais da conta. Então, prostituição infantil, pornografia, que leva a uma série de aberrações sexuais. É cultural, né? Os meninos aos 11, 12 Exatamente. anos, eles entregam para um lado. Lá no norte e nordeste, justamente isso. Geralmente o menino começa com a vida sexual com 12 anos num prostíbulo. Eu vi isso em Belém. Já atendi meninos que se tornaram homossexuais porque o pai com 12 anos levou no prostíbulo. Imagina um menino de 12 anos, uma criança sendo levada aos 12 anos no prostíbulo, joga uma prostituta pelada na frente dele, ele se apavorou, se assustou, aquilo em vez de fazer um bem, que nunca ia fazer, claro, fez um mal, traumatizou e levou o filho para o homossexualismo. Olha só. Na Indonésia. O pai achando que está fazendo o filho machão, na verdade, o espírito de promiscuidade entrou ali, a pombagira, Dentre elas, uma das facetas da pombagira, que é uma entidade de sensualidade, de moralidade, gerou o homossexualismo no piá. Que nós tivemos que ajudá-lo e tentar, de alguma maneira, orientá-lo dentro dessas perversões sexuais que ele sofria. O trauma começou aos 12 anos num prostíbulo, induzido e levado pelo pai. Tá bom? Então essas coisas aqui que a gente vai estudar juntos. Sintomas de maldição, nós vamos aprender sobre isso. As causas de maldição, E dentre elas a violência, a perversão sexual, tudo isso é fruto do pecado. Ok? Não estou dizendo que tudo isso aqui, uma coisa leva a tudo isso, não é isso aí, gente. Mas pode vir a levar. Ok? Pode vir a levar. Guerra urbana, por causa disso, tudo isso surgiu as guerras urbanas, por causa da falência familiar, principalmente dos pais com relação aos filhos. Aí aumenta o legado de miséria, pobreza, criminalidade, psicopatias, são as doenças psicossociais. Então você vê hoje assassinos em série, psicopatas. Você vê lá nos Estados Unidos, principalmente, a gente assiste muito no jornal, cara chegando, entrando, fuzilando 10, 15 pessoas dentro de uma escola, gente. Isso é psicopatia, isso é loucura total, assassinos em série. Não precisa ir longe, aqui no Brasil, psicopatas, pessoas loucas, aquele lá em Goiânia que saiu com uma moto matando os outros na rua, matou 15, 20 pessoas. Então, você vê isso como fruto da guerra urbana. Família disfuncional, destruição do relacionamento pais e filhos, gerando filhos vulneráveis que vão para os abusos, para a violência, para a promiscuidade, que gera todas isso que a gente está chamando de guerra urbana. Confusão, principalmente, gente, olha só, isso aqui é outra marca da nossa sociedade. A confusão entre correção e violência. Hoje a nossa sociedade pensa que toda disciplina, toda correção, por exemplo, o uso da varinha em amor, eles acham que isso é violência. E a Bíblia diz que não. A Bíblia chama isso de disciplina, de correção, e deve-se fazer isso. Correção é uma coisa, é em amor. Violência é outra. É você agredir, tirar sangue, é arrancar pedaço de uma criança. E não é violência só física, às vezes é emocional. Tem muito pai que diz, eu não bato com meu filho, mas aí agride emocionalmente, destrói na alma, violenta as emoções da criança com palavras, destrói o futuro, arrasa emocionalmente. Isso é pior do que violência física, gente. Sim ou não? É pior, é bem pior. As feridas na alma são muito mais profundas e mais difíceis de cicatrizar do que as feridas no corpo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Então a nossa sociedade hoje acha que correção é violência, Não faz essa diferenciação entre os dois.
E o Estado interfere na educação dos filhos, dizendo que não pode punir as crianças. Não pode palmadinha, não pode chineladinha, né? Não pode disciplina com vara. As crianças vão crescendo indisciplinadas, sem limites, né? Loucas, aí, desvairadas, sem freio, usando, manipulando os pais. É o que nós vemos na sociedade atual. Dando tapa na cara de pai e mãe, xingando pai e mãe, desonrando, porque são filhos sem limites. O Estado proibiu os pais de disciplinarem os seus filhos. Tá? E nós vemos uma geração de delinquentes. Crianças sem freio vão dar delinquentes. Desonra aos pais, desonra às autoridades. Você vê filhos que não se submetem, filhos rebeldes, filhos que não se deixam tratar, filhos que não param emprego nenhum, porque não aceitam uma autoridade sobre eles. E isso vai afastando a família, né? Porque Tudo. um avô, uma avó, jamais, que foi criado lá atrás, jamais vai admitir que o neto deu um tapa na cara dele. Sim, eu jamais deixei meus filhos fazer isso. Jamais. Eu já vi. Já tentaram, Vó mas não levando tapa conseguiram. na cara. A diferença, né? A gente falou no tempo passado, os pais estavam conversando, ninguém nem passava perto, era a referência, era o trabalho. Outra coisa, o filho chegava em casa, dava um beijo na mão, benção pai, benção mãe. Você não vê isso, não vê pais orando pelos filhos, não vê filhos honrando os pais. Você vê hoje uma geração de desonra, de cima para baixo, e a culpa não é dos filhos, é dos pais. Vocês vão ver que a culpa é dos pais. Sim, pastor, meus tempos, Pais que desonram os filhos vão ter filhos que desonram os pais. É a lei da semeadura. meu tempo de criança, até as meninas eram confortáveis, os vestidos eram lá no joelho, não tinha negócio, era diferente, era lá pra, era tudo respeitado naquele tempo, que tinha mais essa, até a roupa aí que as mulheres tinham vergonha. Era diferente, hoje não. Os homens têm vergonha da roupa das mulheres. Hoje se posta na rede social. Mas é verdade, irmão. É que nem aquela irmã falando lá no site, isso vai queimar isso aí. Vamos lá. O negócio vai na praia, tira foto, manda pro site. Ai, meu Deus. Sim, mas vamos voltar para cá, tá? Vou falar o que está acontecendo aí, Deus do livre. Vamos lá, gente. Ó, o último ponto aqui, se eu não me engano é o último, a ditadura homossexual. Vocês acham que está acontecendo isso? Uma ditadura homossexual, uma imposição de que o homossexualismo está certo, que nós estamos errados, que nós somos homofóbicos, que eles têm o direito de serem felizes, e realmente tem, o problema é deles, né? É uma decisão deles, nós temos que respeitá-los. Uma coisa é respeitar o homossexual, outra coisa é aceitar o comportamento homossexual como correto e certo. São duas coisas diferentes. Nós temos que amá-los, nós temos que aceitá-los, nós temos obrigação moral e civil de respeitá-los, mas nós não somos obrigados a declarar que o homossexualismo é correto. Jamais. Um cristão verdadeiro, ele precisa se posicionar com relação a isso. Tá? Nós precisamos também ficar falando toda hora sobre isso. Né? Como se nós fôssemos os bonzãos e eles os ruins. Não é isso também. A gente tem que ser sábio. Só quando necessário, sim, se impor, se posicionar e não ficar toda hora, né, falando como se nós fôssemos os bonzãos. Até porque a Bíblia, gente, ela vê o pecado do homossexualismo como qualquer pecado aí. Como a mentira, como engano, como o roubo, como qualquer um. Né? Tanto é que nem é muito mencionado na Bíblia. Porque Deus trata, claro, como algo abominável, está lá no Antigo Testamento, como algo errado no Novo Testamento também, como algo que leva ao inferno, o homossexualismo, que é chamado no Novo Testamento também de sodomismo, mas trata como mais um dos pecados das listas de pecados lá de Paulo, né? Nas listas lá do Apocalipse, como mais um pecado normal. Então a gente tem que tratar dessa maneira, tá? Então nós vemos falta de discernimento entre aceitação e aprovação. Ou seja, a aceitação do homossexual é incondicional, a aprovação não. Ou seja, nós temos que amá-los, aceitá-los, acolhê-los, respeitá-los dentro das suas decisões, até porque a vida é deles, não é nossa, né? Mas a aprovação é outra coisa.
Aceitação é uma coisa, aprovação é outra, tá? Aceitação é incondicional, faz parte do valor intrínseco do ser humano, ou seja, o valor que está dentro do ser humano. A aprovação já é condicional, são escolhas, para nós é uma questão de caráter, por mais que eles digam, é um fator biológico, tal, não sei o que, papapá, eu já nasci assim, assado, cozido, não queria ser assim, papapá. Eles usam 1000 desculpas esfarrapadas. Mas para nós, o homossexualismo é uma decisão moral, é uma escolha. Tanto é que tem gente que abandona. Tanto é que tem gente que em determinada fase da sua vida é homossexual, de repente abandona e muda. Eu conheço pessoas assim. E quando é criança? Então, criança já é um outro caso, tá? Assim, o homossexualismo, gente, nós vamos ter um tópico só sobre isso, tá? Ele é multifatorial. O que significa? Existem muitos fatores que podem promover o homossexualismo. Vou citar só alguns deles, tá? Não vamos entrar em detalhes agora. Um deles é a má formação por parte de pai e mãe. Segundo, a falta de um pai dentro de casa, no sentido de identidade masculina dentro de casa, pode ser um fator que leve. Outro, o mais comum dentre eles que produz o homossexualismo é um abuso sexual. A maioria dos homossexuais que eu já atendi foram abusados, ou na infância ou na adolescência, e se tornaram abusadores de outros, aliciadores de outros homossexuais, aliciadores de outros. Então acaba sendo tipo uma consequência. Não é consequência, vamos dizer assim, é um dos fatores que levou a pessoa a tomar aquela decisão e aquela escolha da vida dela. Lembrando que, claro, é uma espécie de consequência, semeadura, né? Mas às vezes, por exemplo, o abuso não foi culpa dele. Não foi culpa dele, foi culpa de outro. Um tio, um avô, um vizinho que abusou dele. A gente não pode responsabilizá-lo disso. Ele era uma criança, entendeu? Só que aquilo acabou desencadeando uma disfunção existencial, pessoal, uma quebra, uma crise de identidade na vida daquele menino ou daquela menina. Por exemplo, mulheres. O que leva uma mulher geralmente a ser homossexual? Lésbica. Ou ela foi ferida pelo namorado, pelo noivo, por uma figura masculina, ou ela foi machucada, ferida, abandonada pelo pai, e ouviu ao longo da vida dela toda que o homem não prestava, que o homem não presta, que o homem não vale nada. Ou foi abusada e aliciada, que também é muito comum, principalmente na nossa cidade acontece demais isso. Aliciamento de meninas. Tem demais nessa cidade. Demais, vocês não imaginam o quanto. Ou outros fatores que o pai e a mãe desejavam que nascesse um menino, nasceu uma menina, e essa menina foi criada como se fosse um menino. Ou vice-versa. Que a gente chama de educação equivocada. E geralmente faltou ali um papel correto de um modelo de autoridade, ou da mãe ou do pai. Tá? Então, uma série de fatores que podem levar. Pode ser uma maldição, pode ser uma infiltração maligna na gênese, né? Na herança ali, na genética na genética não, a gente não fala genética, a gente diz na herança familiar. E hoje, assim, a gente percebe muitos casos que você vê que é uma família estruturada, que foi criada com princípios cristãos e está tendo muito. Sim. Mas aí, se você for na raiz do problema, você vai aprender isso com essas ferramentas. Você vai na raiz do problema e você vê que, no mínimo, o pai ou a mãe foram promíscuos, ou estão sendo promíscuos. E foi por ali que o demônio entrou para se infiltrar na vida da criança e desfigurar a identidade sexual dela. Vou dar um exemplo claro, tá? Meus pais uma vez atenderam uma menina de 7 anos. Eu falei isso uma vez numa reunião dos homens. 7 anos que se masturbava compulsivamente. Uma menina de 7 anos, gente. Mulher já é raro de se masturbar. Agora imagine uma criança de 7 anos. Eu pergunto para vocês, isso é normal? Jamais. Ela se masturbava compulsivamente. Aí meus
trouxeram, tentaram lidar lá na igreja, não souberam, trouxeram para os meus pais já tinham essas ferramentas aqui, né, de libertação, pastoreamento inteligente e tal. Daí foram lidar, onde é que estava o problema? Os pais. Os pais tinham vida promíscua antes do casamento e depois do casamento. Adultério dos dois lados. Aí eu te pergunto, onde é que o demônio entrou? Através dos pais e afetou a criança. Meus pais lidaram com o pai e com a mãe, repreenderam o demônio nos pais, na criança sumiu esse comportamento da criança. Sumiu. Ajustou coisas que estavam desajustadas na família, no casamento, repreendeu os demônios, quebrou as bases legais, tirou o lixo, que o pastor Anderson falou, tirou o lixo e sumiu as moscas. Que eram as moscas? Eram os demônios que estavam na criança através dos. Entendeu? Então, tudo isso aqui vocês vão aprender. A criança é impulsionada a fazer o quê? Exatamente. Não de maneira natural, mas através de uma infiltração maligna, demoníaca. Não é que a criança estava endemoniada, ela estava sendo influenciada, oprimida por espíritos malignos que levavam ela àquele comportamento antinatural e anormal. Muito menos uma menina de 7 anos de idade. Cresce um filho vulnerável. Sumiu aquele comportamento anormal a partir do momento que foi tratado, curado, a relação entre os dois, a relação deles com Deus, os pais, né? E a oração dos pais pela filha, repreendendo todas as bases legais que eles tinham ali. E dá dó, né, pastor? Porque tem muita criança assim. Sim. Muito. Não é o caso, por exemplo, mas eu tenho uma prima que ela é filha de criação. Certo. Inclusive a mãe dela, que é minha tia, faleceu em janeiro, final de janeiro. Falem bem alto, tá? Porque tá gravando. Faleceu em final de janeiro. E agora fazem 3, 4 dias falece o marido dela. Mas o pai dela também é avô dela. Sim. Também tem infiltração. O próprio pai teve relação com a filha. Exatamente. Abuso sexual. Tá? Isso tem muito. Então o próprio infelizmente. pai é avô dela. Pai e avô. Ele teve uma abuso. filha com ele. A maioria dos abusos, gente, acontece dentro das próprias casas. Tá? Raramente é fora. A maioria pelo pai, pelo avô, pela mãe. Eu já vi casos de mãe abusando. Gente, eu já ouvi casos de mãe abusando filhas de 2 anos de idade. Eu já fiquei horrorizado já. Com cada situação, vocês não imaginam. Pai, mãe, tio, primo. Existem situações crônicas. Abusos, violência sexual. Coisas terríveis, gente. Nós vamos aprender tudo isso quando a gente vai estudando os sintomas e causas de maldição, tá bom? Fala. E no caso de vamos dizer assim, uma fatia dessas consequências seriam por conta da idolatria. Também, tá? Vocês vão aprender que toda idolatria atrai um espírito de moralidade e sexualidade, tá? De sensualidade, porque são 2 demônios que caminham lado a lado, um se alimenta do outro. Vocês vão aprender que a idolatria atrai a imoralidade e a miséria. São 3 demônios que caminham lado a lado. Idolatria, miséria, bancarrota, pobreza e promiscuidade e imoralidade. E imoralidade, quando eu falo, é abrangente, é toda sorte de depravação e corrupção sexual, tá? Vai lá em Aparecida que você vai ver. Prostíbulo para tudo quanto é lado, uma cidade miserenta, baseada na idolatria, onde os 3 espíritos proeminentes é idolatria, miséria e imoralidade. Todo lugar onde a idolatria impera, é reinante, reina esses 3 espíritos: miséria absurda, né? Imoralidade baseada na idolatria. Já fala em Romanos, em Romanos e várias partes, tá? Nós vamos estudar sobre isso aí. Calma, gente. Vamos lá, vamos fazer o fechamento então? Deus abençoe, tá? Vamos orar, queridos. Fiquem de pé, vamos orar. Oração. Já. Deus abençoe.